Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um FocaVest. E hoje a gente está aqui para conversar com ela, que faz medicina na UFMS, Manu. Oi, Foca. Tudo bem? Tudo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada por me receber aqui hoje, é muito bom estar aqui. A nossa bebê que entrou na UFMS, galera, e daqui a pouquinho vocês vão entender isso, né? E aí, Manu, feliz e contente? Férias da faculdade? Muito feliz, meus 3 meses de férias. Olha só, se você está pensando em entrar para a faculdade, também tem um ponto positivo, né? Tem. Alguns meses de férias, mas só por enquanto, né? Porque Só. depois, nos próximos anos... Nos próximos anos complica um pouquinho. Complica um pouco mais. Manu, você faz parte daquela turma que no ensino médio pegou a pandemia, modelo online ou não? Então, na pandemia eu estava no 9º ano. Então, 2020? 2020, estava no 9º ano. E eu não fui para a escola em 2020. Até no final do ano a escola chegou a liberar, lá por outubro, novembro, para a gente ir presencial. Só que eu acabei optando por ficar em casa mesmo. Em 2021 só que eu fui no semi-presencial. Então eu ia... Que era intercalado, né? eu ia dia sim e dia não na escola. Uhum. Então foi isso que eu peguei da pandemia. Em 2022 já estava tranquilo. E nesse modelo, né, do 2020 que você ficou só em casa, depois o outro que você vai para o semi-presencial, tudo bem que você sai do 9º ano, de repente você chega no ensino médio num momento tumultuado. Como é que foi isso para você? Tirei de letra ou sofri pra caramba? 2020 não consegui aproveitar muito bem a questão de estudos, assim. Porque em casa, né, assim, na minha escola também ficou uns meses, não sei se foi uns meses, mas a gente não tinha aula, tipo, ao vivo. Uhum. Alguns professores gravavam aulas, alguns passavam vídeos, mas só lá da metade do ano, assim, que foi ter aula ao vivo mesmo. Uhum. E aí eu assistia as aulas, né, eu acordava um pouquinho antes, aí eu ligava o computador e assistia as aulas. Mas eu sentia que eu não aproveitava muito, assim, né, porque eu tava em casa, eu não ia prestar atenção 100% no computador. Aí em 2021 foi bem melhor já, porque eu voltei pro ambiente escolar, né, tava com saudade dos meus amigos, de ver pessoas, porque em 2020 também não saía muito de casa. E aí, apesar de eu ir dia sim, dia não, os dias que eu ia eu conseguia aproveitar bastante. Os dias que eu ficar em casa, vou ser sincera, não era aproveitável. Lá essas coisas, mas quando eu tava presencial era muito bom. Que legal. E você no primeiro ano, né, ou melhor, quando que a Manuela olha para trás assim, e vê a Manuela, né, e vê assim, olha, eu decidi querer medicina? Olha, desde que eu era pequenininha, eu já queria muito medicina. Então, tipo, eu me via fazendo isso há muito tempo. Mas sempre tinha aquela sementinha, né? Tipo, será que é isso que você quer mesmo? Você vai fazer isso pro resto da sua vida? Mas sempre tava na medicina. Então, desde pequena, eu já sabia o que eu queria. Quando eu entrei no ensino médio também, eu já sabia o que eu queria. Mas ainda tinha aquela... dúvida. Tipo assim, poderia fazer outras coisas também. Mas eu não me via fazendo nada que não fosse a medicina. Não, tipo assim, procurei até outros cursos, mas não via que eu não me encaixava. E aí, então, acho que no ensino médio eu já estava consolidado, mais ou menos, essa ideia. Mas ali pro 2º ano, assim, já estava, tipo, 100%. E quando você entra no primeiro ano do ensino médio, né, começou lá, primeiro ano, né, você na escola teve um suporte de, olha... para quem quer cursar medicina ou para quem já está pensando na faculdade, vamos pensar em provas seriadas. Isso existiu? Olha, na escola, eles incentivavam só o passe daqui. Porque eu acho que por ser mais local e tal, então no final do ano, chegando perto do dia do vestibular, né, a escola fazia revisão, assim, do passe. Mas não era... algo da escola também, né? Ia de cada professor querer fazer a revisão da matéria. Da matéria. Mas você já tinha consciência disso? Eu já sabia, mas eu também não tinha muito interesse em fazer outras avaliações seriadas, tanto que eu não fiz nenhuma. Eu só fiz o passe da UFMS. Então, pra mim, Mas você só fez o da UFMS porque você tinha também o objetivo de fazer medicina em Campo Grande ou não? Tinha. Eu queria fazer aqui, eu não queria sair de casa. E tanto que eu não queria prestar nenhuma prova pra fora. Eu sabia até que tinha os passes de outra cidade, tipo Maringá, Brasília,
Só que eu não tinha interesse, mas eu me arrependi um pouco de não ter feito. Mas o que era não ter esse interesse em sair? Era pela universidade? Era por você? O que que... Ah, era por mim mesmo. Eu não queria sair da... Tanto que eu não Do saía conforto da casa de dos casa. meus pais, Eu não queria, tipo, mudar Morar pra outra sozinho. cidade, conhecer outras pessoas, porque minha família toda, praticamente, daqui de Campo Grande. Então, Aham. não vi. Não viu essa... Não vi interesse em sair daqui. Ah, legal. Então, pelo menos permanece até hoje, né? Sim, deu certo, pelo menos. O plano deu certo. E aí, no primeiro ano, você fez o passe só da UFMS. Né? Mas quando você foi fazer o passe, assim, você se preparou durante o ano? Você sabia a importância do passe? Ou até então, é uma prova no fim do ano? Não, eu sabia a importância do passe, até porque, eu sabia que as chances de passar direto do medicina no terceiro não são muito altas, né? Uhum. E no passe, pelo menos, eu tava concorrendo só com quem tava ali comigo, No tipo ensino assim, médio. no ensino médio. Mas assim, eu deixava pra pensar no passe mais pro final do ano. Então eu fazia normal. Escola regular, pensava na nota da prova. Fazia as provas, os simulados. Tirava nota boa. Aí chegava, tipo, perto ali outubro, não outubro nem tanto, acho que novembro, mas assim, eu começava a pegar as provas antigas e refazer. Às vezes eu refazia durante a aula mesmo, assim, tipo, vou fazer uma prova antiga do passe e tal. E os seus colegas também eram assim ligados ou não? Tinha alguns que eram, sim, mas não era a maioria, até porque acho que meus amigos, a maioria nunca quis medicina. Então, mas eu tinha alguns que queriam também. Eles que não queriam também e gostavam de estudar. De estudar. Legal. E aí você fez o passe só da UFMS no primeiro ano, né? E foi pro segundo, não fez o Enem no primeiro, né? Fiz o Enem desde o 9º ano. Desde o 9º ano? E aí, o que você achou desse Enem desde o 9º ano? Porque o negócio foi aterrorizante. Não é muito comum, né? Foi aterrorizante. Mas foi você que quis fazer desde o 9º ano? A minha mãe falou, tipo assim, faz pra treinar, né? Ela falou, se você não, tipo assim, a gente se inscreveu, mas se você não quiser fazer, tudo bem. Uhum. Tanto que eu entrei, e aí eu falei, tipo assim, nossa, eu vou embora. E aí, tipo assim, eu peguei o celular, porque era na pandemia também. Sim. Era 2020, eu morria de medo, não tava indo pra escola. Aí ia ficar trancada numa sala com um monte de gente ali no meio de uma pandemia. Aí eu lembro que eu entrei no local de prova, e aí eu tava no corredor, assim, na fila pra entrar, e eu falei, nossa, não vou fazer essa prova. E aí eu acho que eu peguei o celular pra ligar pra minha mãe, não sei se eu cheguei a ligar, mas acabei que eu fiz. Sim. Eu fiz e saí no tempo mínimo, nem levei a prova. E tá tudo certo. E foi sobre isso. Entendi. Mas daí no primeiro ano você já fez mais sériozinho ou não? Fiz um pouquinho, mas também... Mas também não ficou até o final? Acho que não. Entendi. Não lembro. E no segundo ano, você muda alguma coisa na sua estratégia de como estudar e de como se preparar? Ou ainda manteve? Até o meio do ano, ali eu vou tocando a escola e depois... No segundo ano eu mudei de escola também. Uhum. Então era diferente o modelo de ensino do que da escola que eu estudava antes. Então nessa escola que eu mudei a gente tinha muito mais simulado e tinha plantão de dúvida, que não tinha na minha outra escola. Então eu comecei a fazer mais exercícios, eu acho. Sim. E assistia as aulas do mesmo jeito e fazia mais exercícios. Treinava mais, consequentemente, né? Tinha mais simulados também. Então, mas eu também deixava pra fazer prova antiga lá pro final. Uhum. Mas eu acho que eu comecei a estudar um pouco mais, principalmente por causa das questões. Mas também porque eu tinha saído do semipresencial. Então, você já estava 100% presencial. Então, tipo, eu não tinha mais a desculpa, aula online, não vai rolar. Prova online, essas coisas, não tinha mais. Entendi. E aí você volta com uma pegada diferente, você tem mais simulados, você tem plantões de dúvidas, que querendo ou não ajuda bastante, né? O estudante, vamos assim dizer, né? Fez o Enem de novo? Fiz. Fez o Enem. Mas no segundo ano eu só fiz o primeiro dia, eu acho. Só fiz o primeiro dia do Enem. Foi Linguagens Humanas e Redação. Foi Linguagens Humanas, e aí o segundo dia eu não pude fazer, porque eu tava viajando. Mas foi o que eu mais... não tinha muita... Só depois que eu não podia comparar as minhas notas, né? Tipo assim, do segundo pro terceiro, quanto eu evoluí. Mas, ok, fez o primeiro dia, a redação foi ok? Eu tirei 860, eu acho, no segundo ano. Foi maior que a do primeiro? Foi, no primeiro eu tirei, tipo, 600 e pouco. Pô, então cresceu, né? É importante ver esse crescimento, né? De
Foi... tanto que eu queria ter comparado as minhas notas, tipo, do primeiro, porque do primeiro eu fiz todos os dias. Aí no segundo eu só fiz o primeiro dia, e no terceiro eu fiz os dois, né? Exato, exatamente. E aí, quando você está no segundo, você fez o Enem, você fez o passe da UFMS também, né? Você fez alguma outra prova no segundo ou só essas duas? Eu fiz o vestibular da UFMS, só o vestibular da UFMS. E que você achou assim muito diferente da prova, do passe, né, no caso? As questões eu acho que nem tanto. Um pouco mais, talvez, as obras, que eu não tinha me preparado, tanto das obras literárias. Mas o que me pegou, acho que foi a redação. Que eu não fui muito... Eu não lembro quanto eu tirei, mas foi, obviamente, bem baixo, né? Considerando que a FAPEC ainda estava naquele... Credo, ninguém gosta de banca, quase, sacanagem. Que ainda estava meio problemática com as redações. Acho que agora eles não estão tão mais, né? Pelo que eu vi das notas desse ano, tá... O UFMS foi mais tranquilo. Tá melhorando. Mas eu fiquei tipo, nossa, não sei escrever. Caracas! E aí... eu sempre tive um pouco de dificuldade em redação. Você tinha tirado 600, depois 800 e pouco no Enem. Aí com certeza a FAPEC te deu uma rasteira pra você pensar desse jeito. Eu acho que sim, mas depois que eu peguei pra ler também, quando eu entrei no terceiro ano, eu peguei pra ler minha redação do segundo, nossa, horrível. Tá tudo certo. Meu Deus, que horror. Até que foi bonzinho ainda foi bonzinho com você. Sim. E aí você vai pro terceiro ano, e como que é essa cabeça de sair do segundo... Fiz o Enem, fiz o passe, né? O passe é a sua prova até então principal, você fez o vestibular. A única, né, que eu estava fazendo. A única que você fez toda, né? Fez o vestibular também, acabou que não deu tão bom a redação, né, no vestibular. O fato da redação do vestibular do seu segundo ano, né, na UFMS, não ter sido uma nota tão legal, e no terceiro ano só você ter a redação no passe, isso começa o seu terceiro ano meio tenso ou não? Sim, começa e termina, né? Porque até o dia, até a semana, assim, a redação do vestibular, né? Que foi antes do passe, eu tava muito desesperada. Porque eu não tinha feito... Eu não tinha feito a prova da UEMS no segundo, eu não tinha feito a prova da UEMS no terceiro, e aí eu ia ir de cara pro vestibular da UFMS. E aí eu queria muito a UFMS, né? Que era o meu foco. Então eu tava, nossa, vai ser a primeira vez que eu vou estar escrevendo uma redação da FAPEC pra valer. E eu tava muito desesperada. Eu fiquei bem tensa. E esse seu terceiro ano, você muda alguma coisa de estratégia em relação ao que você vinha fazendo para fazer o terceiro, uma vez que tem um peso, não sei porquê, na vida do estudante, né, que o terceiro ano, nossa, o terceiro, né? Acabando a escola. Acabando a escola, e o que eu vou fazer o ano que vem? Isso faz você repensar alguma coisa ou não? Em termos de formas de estudo. Eu acho que no terceiro eu consegui manter uma rotina tipo, mais regradinha, assim. Porque antes eu estudava por o que me desse vontade, sabe? Aí no terceiro eu montei até um cronograma assim, de estudos, de quais matérias eu estudaria cada dia da semana. E eu fazia muito mais exercícios do que eu fazia antes. Porque antes, até mesmo, tipo assim, eu fazia muito mais, eu estudava muito mais do que eu gostava. No primeiro e no segundo. Aí, era muito mais prazeroso do que obrigação. Eu gosto dessa matéria, vou fazer exercícios. Aí no terceiro eu falei, não posso continuar fazendo isso, senão não vou passar, né? Eu não gostava muito de... Não gostava e tinha um pouco de dificuldade em humanas. Então eu nunca fazia exercício, evitava, né? Pulava, cumpria só a tabela de tarefa, tá bom? Bem isso. Aí no terceiro ano eu botei até bastante, tipo, bloco de tempo, assim, de estudo para humanas, que era o que mais tinha dificuldade. Então eu passei a fazer muito mais exercício, muito mais provas antigas, e não só da UFMS, né? De outras bancas? De outras bancas, até porque eu ia prestar para fora também, né? Você não deixou só aqui, então? Não. Tipo assim, no terceiro ano? Não, assim, era o meu foco, né? Sim. É o que eu mais estudava, mais fazia prova antiga, era das provas daqui do estado. Mas então fazer prova anterior foi uma grande diferença. Foi. Mas eu fazia, tipo assim... tinha até aquelas apostilas que você tinha de todos os anos. Das provas anteriores. Eu carregava pra cima e pra baixo aquilo, mas também um pouco mais perto no segundo semestre, assim. Não deixava tanto no primeiro, até porque eu não tinha conteúdo pra fazer, eu acho, prova antiga no primeiro semestre.
Mas aí chegava, por exemplo, na semana da UFGD. Eu largava tudo que eu tava fazendo e eu fazia os vestibulares Da da UFGD? UFGD. À tarde, né? No caso. Sim. De manhã tinha escola. Tinha aula, depois no contrato, na hora de estudar, era a prova anterior. Prova antiga. E você fez prova de vestibular no meio do ano do terceiro ano ou não? Não fiz. Não. Também me arrependo um pouco. Arrependeu um pouco? Me arrependi um pouco. Mas você se arrepende porque você se considera que você chega mais ansiosa no final, é isso? Eu acho que... Eu não sei, eu não acho demais prestar um monte de prova, assim, né? Aham. Eu acho que é experiência. Então, eu acho que se eu tivesse feito mais provas seriadas, eu também ia estar mais tranquila para fazer os outros vestibulares que eu fiz. E se eu tivesse feito no meio do ano também, porque, assim, a chance de você passar no terceiro ano, no meio do ano é mínima. Uhum. Mas pelo menos eu ia ter Uma noção. uma noção, porque o primeiro vestibular que eu fui fazer no terceiro ano foi lá pra outubro, eu acho. Que foi a UFGD. Acho que foi, Então você fica nervoso, né? Porque você tá no terceiro ano. No segundo ano você não tem, tipo, eu vou fazer vestibular da UFMS. Que Tá. do ano, não vou fazer mesmo. Vou prestar a faculdade. Não vou cursar, né, se eu passar. E quando você, igual você falou que você fez o UFGD, querendo ou não, sua família é de Campo Grande, o UFGD é uma faculdade fora. Né? O que você colocou de opções para fora? O que você usou de métrica para, olha, eu vou fazer essa, essa e essa? Primeiro foi proximidade, né? Então eu prestei para fora só prova em São Paulo e no Paraná, que era mais perto de casa. E qualidade do ensino, assim, também, né? Então eu não ia sair e prestar uma faculdade lá longe, tipo assim... Que pudesse... Que às vezes não era o que eu ia querer, ia passar, às vezes não ia ser feliz lá. Sim. Uma por ser longe e a outra por não gostar da estrutura, assim, da faculdade. E você chegou a prestar alguma particular? Não. Não, só pública. Prestei, só pública. Até então no terceiro, já que é para arriscar, vamos embora, pública. Não ia também, porque... não convém pra mim, sabe? Eu preferia muito mais gastar dinheiro na inscrição de vestibular de uma pública do que de uma particular. Uma delas, então, foi a UFGD. E aí, o que deu da UFGD? Eu passei na UFGD. Passou na UFGD. Passei na UFGD. E eu já tava... como o resultado da UFGD saiu bem antes, né? Sim. Eu já tava aceitando o fato que eu ia pra Dourados. Ia morar em Dourados. Ia morar em Dourados. Cara, olha que difícil, aceitando o fato que eu ia morar em Dourados. Com todo respeito às pessoas que moram em Dourados, mas eu não queria morar em Dourados. Entendi. Né? Mas, e aí, beleza, saiu o FGD, mas também, claro, tira um peso das costas. Sim, eu fiquei bem mais tranquila, porque eu não tava, tipo assim, nossa, se eu não passar, acabou a minha vida. Não, tipo, posso pra Dourados. Não posso para Dourados, olha só. Eu vou pra Tá Dourados, né? Eu tava assim, vou pra Dourados. Então, eu acho que saiu em dezembro, preliminar. Então, tipo assim, nem tinha terminado ainda todas as provas que eu tava prestando. Então, foi bem tranquilo. Isso é bom, né? Acaba querendo ou não te dar uma tranquilizada. Né? Deu. Fez o Enem? Fiz. Mas não... Não. Enem. O Enem não... Eu até tava com esperança no Enem, mas aí isso é a nota da redação. Eita, Manuela e a redação. Não era meu forte. Não era o forte. E tinha um peso alto, né, no Enem? E tinha um peso alto. Pra qualquer faculdade, né? Que eu... Acaba ainda... Não tinha, né? Ainda tem até hoje, né? Então, não só pra UFMS, porque eu também pensava em jogar meu Enem pra UFMS daqui, apesar de ter poucas vagas. Mas aí saiu a nota da redação e eu falei, joguei pra cima, assim. Mas você também fez prova... Que prova do Paraná você fez? Eu fiz o UEL. UEL. Acho que foi só. E a UEL, no caso, tinha a primeira fase múltipla escolha E segunda fase aberta, né? Mas você, pra fazer a segunda fase, tinha que ter passado na primeira. Sim. E aí você passou? Passei. Né? E aí, como é que foi essa relação de... Foi um susto ou foi... Não, tá, já estava esperando. Não, foi um susto, porque eu realmente não estava esperando. Eu decidi que eu ia prestar o UEL, porque era perto, né? Londrina é aqui. Tá pertinho. Até perto. E eu achei a estrutura da faculdade muito legal, tanto que eu queria muito passar e na UEL. E a primeira fase são 60 questões de múltipla escolha e acho que não tem redação. Não. E aí era bem parecido com a UFMS que eu ia prestar, que eram 60 questões de múltipla escolha. Tudo bem que... A UFMS tinha redação. Tinha redação e também a UEL tem muita humanas. E que não era essa não era uma parte. E mesmo assim você passou para a segunda fase. E aí eu falei, eu prestei mais por ser parecida em número de questões com a UFMS.
E também ela era um pouco mais cedo. Acho que por ter segunda fase também, ela não batia com nenhum... Como nenhuma outra prova, né? A primeira fase, pelo menos, a segunda fase bateu. Mas aí eu fui prestar. Aí você foi fazer a segunda fase da UEL. Fui fazer a segunda fase. Que era aberta. Que era aberta. Eu nunca tinha feito questão aberta na vida. E aí, o que você achou dessa segunda fase? Ah, eu tava esperando o pior. Aham. Eu não achei tão ruim quanto eu imaginei que fosse, porque eu nunca tinha feito nenhuma prova aberta na minha vida. E aí eu falei, mas eu não vou deixar de fazer a segunda fase Só por isso. só por causa disso, Mas foi bem conflitante também decidir se eu ia fazer a segunda fase, porque era junto com a UEMS. É verdade. E aí eu falei, nossa, eu posso fazer uma questão aberta, uma prova de questão aberta que eu nunca fiz na vida, né? Ou fazer aquela que eu já tô acostumado. Que é o meu foco também, né? Sim. Que era a FAPEC, 60 questões. Só que eu decidi arriscar e falei, não, eu não passei. Mas foi um negócio legal. Eu não me arrependo de ter feito a UEL. E Londrina, e a UEL ainda só faz a prova em Londrina, Só faz então... Londrina, tive que ir pra Londrina. Exatamente. Foi bem legal, gostei muito da cidade. Gostei muito da faculdade, que eu fiz a prova lá no campus mesmo. Mas algumas coisas não são pra sempre. Já foi. Exato. Você chegou a fazer alguma prova de São Paulo? Fiz. Eu prestei a Unesp, Que é fazia aqui aqui mesmo. Eu fiz FAMERP. A Unesp, você chegou a passar para a segunda fase ou não? Não passei. Ficou muito longe? Não, eu fiz acho que 77. E foi 79? Foi acho que 79. Foi tipo, muito, muito perto. Mas também a Unesp ia ser no dia do passe, a segunda fase. Então acho que não ia rolar também. Ia ficar meio tenso, né? Ter que fazer essa opção, né? Aí eu fiz a Unesp, que era aqui, a FAMERP e a Unifesp. E a Unifesp. A Unifesp é aquela que usa o vestibular misto já, né? Também. Sim, eu fiz tanto por causa do Enem. Porque eu tinha feito até uma quantidade ok de acertos brutos. E a Unifesp não tem peso, TRI, né? Acerto seco, né? Isso é bacana, né? Porque daí você olha e fala, pô, legal. Eu falei, tipo, e como era em janeiro, só as provas, eu não ia... Mas a sua Unifesp é aquela que foi cancelada, a segunda fase? O segundo dia? Cancelou segundo dia. O segundo dia, né? Tive que refazer ainda. E você foi refazer? Fui refazer, né? Assim, sem vontade nenhuma. Já tinha foi? jogado pra cima. Eu já tinha jogado pra cima. Já tinha passado muita raiva, né? Que eu tinha ido feito o segundo dia. Difícil pra caramba. Porque o segundo dia era matemática? Porque o primeiro dia era linguagens, né? O primeiro dia é bem tranquilo. Aí o segundo dia dá um... O segundo dia... Dá um sufoco. Aí eu refiz, mas... Acho que nem lembro. Deve ter ido... Acho que foi pior do que tipo assim, do dia que foi cancelado. Entendi. E aí vem o resultado da UFMS, né? Não, primeiro seu vestibular ou do passe? Saiu junto. Saiu junto? É verdade, saiu no mesmo dia. E aí saiu o resultado do passe. Mas o seu saiu diferente, né? Saiu. Como é que saiu o seu resultado? O reitor foi lá em casa me falar. O reitor foi antes de sair o edital, tipo, de aprovado, ele foi lá na sua casa. Foi. Né? É que eu não tenho aqui agora a mensagem, eu vou achar, a gente vai publicar aqui depois a mensagem da Manuela. Foca, diz que o reitor está aqui no meu prédio. É normal? Acho que eu te mandei a foto das coisas, né? Daí depois você mandou, mas antes você falou assim, é normal o reitor vir aqui? Você tava com medo, acho que de atender, de negócio assim. É uma história engraçada. Eu tava... Foi bem na hora do almoço, assim, eu tava sentada na mesa da cozinha, almoçando. E aí tocou o interfone. Aí eu fui atender, né? Prédio, né? Eu moro em prédio. Aí falou assim, o reitor do FMS tá aqui, quer falar com você. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Assim, já deu errado agora? Nem saiu. Tava pra sair na outra semana, eu acho, o resultado. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu recebi uma mensagem também no celular de um número desconhecido, tipo assim, aqui é a fulana de alguma coisa, não sei o quê. Da UFMS? Da UFMS, da FAPEC, eu acho, não sei. Você tá em casa? E aí eu falei assim, como assim? Tô. Mas eu não respondi essa mensagem. Eu respondi o porteiro, né? Falei, tudo bem, vou descer. Aí eu fui falar com meu pai, eu falei, tipo, estão falando, o porteiro ligou aqui, falando que o reitor tá aqui em casa. Eu tava desconfiado, né? Falei, mas acho que ele não tá aqui de verdade, né? Aí meu pai falou, vou descer com você. Porque eu falei, deve ser alguém, uma pedra de mau gosto, não sei, eu não ia achar que o reitor tava em casa. Até porque eles nunca tinham feito isso antes.
Aí desceu eu e meu pai, realmente. Era o reitor. Mas não tinha caído a ficha, E aí ele chegou e falou o quê? Ele falou, tipo assim, oi, se apresentou, né? E tinha um monte de câmera, assim, tinha, tinha umas 2 pessoas, eu acho, gravando, assim, com o celular mesmo. E aí ele falou, tipo assim, parabéns, você foi a 3ª melhor nota do passe. E aí você tá aprovado no curso de medicina. Aí eu falei assim... Oi? Tanto que eu fico meio apática, assim, eu acho, no vídeo, olhando. Porque eu tô, tipo, vamos achar assim, esse vídeo que você tá assim... eu tô, tipo, até eu e meu pai, assim, olhando pra ele. E aí eu não caiu a ficha, tanto que eu fiquei emocionada, claro. Mas aí eu aceitei, eles chegaram com uma sacola, assim, da UFMS, me deram a capivarinha de pelúcia. Abraçou, né? Parabéns, espero que você goste da nossa universidade. Aí eu fui, né? Falei, nossa, sim, queria muito entrar, não sei o quê. Aí depois que eles vão embora que eu começo a chorar, só que cai minha ficha, que eu falo, meu Deus, eu passei mesmo, sabe? O foco que você tinha na universidade, você tinha, deu certo. Deu certo, né? E seus pais? Seu pai, na verdade, que desceu com você, né? Meu pai. Nossa, meu pai ficou muito feliz, né? Mas no vídeo também, eu acho ele meio apático. Eu acho que a gente tava meio assustado, né? Não sabia. Tipo, veio um monte de gente lá na porta de casa falar isso, acho que a gente não tava esperando, assim, sabe? Tava almoçando, aí do nada chegou isso. Mas a minha mãe não tava em casa, né? Aí eu tava só você e seu pai? Tava só eu e meu pai. Aí eu liguei pra ela de vídeo, comemorando, pulando. Acho que minha mãe foi a que mais... Ela vibrou? Ela vibrou. Ela já tinha vibrado muito no da UFGD, mais do que eu. E aí na UFMS ela ficou muito feliz. Que bom, né? E aí o sonho tá realizado, tudo que você queria, né? Sim. Passou pelo passe. Passei. Né? Ingresso na UFMS, a universidade que você queria. E dali pra frente foi só correr pro abraço. Exato. Foi em janeiro, eu acho, não é de janeiro que saiu? Mais ou menos. Aí eu ainda fiquei bem tranquila, tava feliz, né, que não ia estar mais... Já ia começar a olhar a casa em Dourados. Já nem vai mais procurar a casa em Dourados. Larguei mão disso. E aí foi só aproveitar, né, o restante, aquelas férias sem nenhuma preocupação. Exato, porque daí as aulas também começariam só em março, né? As aulas começam, acho que ia começar dia 8 de março, um negócio assim. Aí tava, tipo, só felicidade, o mês de fevereiro foi só, literalmente, um mês de férias, né? É que primeiro férias de verdade, assim, sabe? Você tipo, não tem nada pra não fazer. Tem nada pra fazer. Nada pra fazer. Não preciso nem pensar, porque a faculdade ainda é uma nova vida, né? Não precisava nem pensar muito, porque... Não sabia nem o que ia ter pela frente? Só fiz a minha matrícula e pronto. Maravilha. E aí você vai pro seu primeiro ano. Recepção de calouros é legal? Muito. É uma primeira semana, assim, e sem aula também, né? Só recepção de calouros. Tal. Aí eles levam a gente para fazer um tour pela UFMS, de conhecer os lugares, explicam um pouco das matérias. É muito legal. Mas os professores ou os veteranos? Não, os veteranos. Os veteranos que levam. Os professores só fui ver no... Foi até um professor fazer uma palestra, assim, na semana de recepção. Mas a gente só vai ter contato mesmo na segunda semana. Na segunda semana. Que daí já começa o famoso aula. Né? Mais ou menos, que na UFMS é PBL, né? Então, PBL. Tem menos aulas. Tem bastante aula, né? Mas tem aula, mas não é aquele modelo tradicional de aula expositiva, você sentar na carteira. O dia inteiro sentar na cadeira, não, é mais dinâmico. Assim. E você se adaptou bem no PBL? Você gostou? Porque assim, o seu ensino médio é um modelo tradicional. Aí você vai para o PBL, que é diferente na faculdade. Você gostou mais desse modelo? Ou você esperava que o tradicional? O que você... É um choque, né? Porque você parece que não desaprende a estudar. Mas eu acho que não só também do PBL, mas na faculdade em si. Porque no ensino médio a gente tem livros das matérias, tem exercício, tem... A tarefa. Tem a tarefa que tem que fazer. Vai ter um professor ali na frente para te explicar, para tirar a dúvida quando você tiver. E tem 500 mil questões de qualquer assunto que você quiser. Então eu fazia muito exercício quando eu estava no ensino médio. Principalmente de múltipla escolha e tal. Porque era o modelo da prova que você sabia que ia cair. Tanto que eu não treinava muito questão aberta. Aí você chega na faculdade e é só aqueles livros de 1000 e poucas páginas. Textos e textos e textos. Não tem nenhuma tarefa? Não tem nenhuma tarefa, não tem... As provas, cada professor é de um jeito, tem o que é prova prática, tem o que é prova teórica, questão aberta, questão fechada.
E você tem que... Não tem nota de tarefa? Não tem nota de tarefa, nota de presença. Aí você tem que se reinventar para acompanhar. Porque é um novo modelo, né? Então você vai diferente. se adaptar pro passo seguinte, né? Que agora já não é mais ensino médio, né? E para a faculdade, vamos assim dizer, né? E a faculdade, ela oferece para vocês que são calouros, né? No seu caso, que era calouro ano passado, né? Ela te dá um suporte muito bacana em relação ao curso, né? A estrutura para você dar sequência e ser um bom profissional? A UFMS dá. Questão de estrutura, assim, o nosso bloco é lindo. Assim, eu gosto muito dele, é um bloco novinho, assim. E os laboratórios também tem muita coisa. Os professores estão ali, né, na aula para te ajudar, né? Óbvio que não é igual ao ensino médio, né? Que você, Sim. tipo assim, corre atrás do professor o tempo todo. Mas eu nunca tive problema, assim, com a infraestrutura da UFMS. E aí vocês já vão para o hospital desde o começo também? Já, foi primeiro dia, primeira semana de aula eu fui no hospital. Que o professor levou a gente para conhecer, né, fazer... Porque a gente tem uma matéria que a gente vai no hospital às vezes. E aí a gente fez esse tour pelo hospital. O professor levou a gente para conhecer, foi bem legal. Que bacana. E dentro desse seu primeiro ano de faculdade, né, tem as aulas, o modelo PBL, mas vocês já estão engajados em ligas acadêmicas, essas coisas, ou ainda não? Já. Tem bastante projeto, eu acho, na UFMS, assim, na medicina, principalmente quando a gente está começando, né, agora nos primeiros anos. Então, eu entrei em alguns projetos, eu entrei em uma liga acadêmica, que eu gostei muito. Que foi de? Raciocínio clínico. Eu entrei no projeto dos palhaços de ir no hospital, que a gente ia... Que é bem bacana. Que é bem legal, que a gente ia a cada 15 dias, assim, no fim de semana. E eu também participei do workshop da comissão. E também entrei para a bateria da Atlética. O workshop em si, ele é muito bacana, principalmente para aquele aluno que ainda está na dúvida, né? Sim. Do será que é isso que eu quero, tal, porque acaba ajudando bastante para ver mais ou menos o que o curso, não o curso, né, mas o que o profissional vai atuar, né, as diversas áreas, né, porque o workshop não é uma palestra que o cara fica lá sentado assistindo, né? Não é. O workshop me ajudou também bastante, porque eu fiz no segundo ano e eu queria medicina, né, mas eu ficava tipo, nossa, mas será que eu vou gostar assim? E aí no workshop é muito legal, é muito bacana. Ele é o dia inteiro, assim, você fica das 7, 8 da manhã até as 7 da noite lá na UFMS. E a gente tem as palestras, né, de manhã, mas, assim, bem rapidinho, nada muito extenso, assim. Não é uma aula também, é só pra explicar um pouco como funciona a faculdade, o curso. E à tarde tem as oficinas práticas, que são alguns dos pontos, assim, da medicina que a gente mais tem contato, principalmente nos primeiros anos. Então, é muito legal. E a galera surta na hora que vai dar ponto em mim. Nossa, é uma felicidade dos participantes quando chega nessa oficina. Que a gente tem a oficina de novas estruturas, que é essa de dar... aprender a estruturar na língua de boi. Aí tem de urgência e emergência, né, que aprende a fazer reanimação cardiopulmonar, a manobra de desengasgo. Tem de semiologia, que ensina a ferir pressão, a auscultar batimento cardíaco. Tem a de medicina legal, tipo assim, como ver a autópsia de um corpo, essas coisas. E eles gostam muito, assim, né, dos participantes. Eu gostei muito também quando eu fiz. Porque é bem diferente, foge da rotina da sala de aula, né? Não é algo que acho que você espera da faculdade, né? Não sei. Eu achava que a faculdade ia ser muito mais monótona do que ela é. Mas é muito legal. Que bacana. E também participa da Atlética, né? A Atlética da bateria, né? Da Atlética da bateria. E aí na bateria vocês têm apresentações também, né? E querendo ou não é um negócio que ajuda bastante a interar com os outros, né? Sim, foi bem legal, fiz muitas amizades na bateria. E ajuda a distrair um pouco, né? Porque você fica lá o dia inteiro na faculdade e aí você já está cansado de ficar sentado, estudando, fazendo alguma outra coisa, e aí você vai lá e toca um
ensaio. Exato, só. Muito legal. É. E depois, quando o Foca vai trazer o pessoal de fora, ele convida e aí vocês. o Foca leva a gente pra tomar café da manhã. Essa é a parte mais legal. Essa é a da parte bateria. boa da bateria, né? Convidar para tomar Café da manhã. café da manhã, que foram 2, né? Que foram 2 cafés da manhã. Exatamente. A parte só de ir lá tocar era divertida. A parte de tocar assim a gente releva, né? Mas do café da manhã. O duro foi acordar cedo, né? Esse foi o maior problema, na verdade. E assim, dentro dessa rotina, né, da faculdade, porque ela é intensa, querendo ou não, né? O primeiro ano, né, talvez não seja algo que você esteja lá, não sei, você precisa se dedicar muito tempo ou dá tempo de você também ter aquele momento de lazer e vida? O meu primeiro ano foi um pouco diferente, porque a gente ficou em greve, né? Então, Muito tempo? Acho que foi 2 meses. 2 meses. 2 meses, ou um pouco mais, eu acho. Mas foi bem no começo, então, Sim. no primeiro semestre. Então, não sei se impactou tanto, mas é bem puxado. Mas eu consegui conciliar tudo. Não senti que eu tipo, abdiquei de muita coisa da minha vida. Assim, chega perto das provas, dá aquele leve desespero, né? É prova, né? Mas tipo, é prova da faculdade. Só que aí, até quando tava em desespero, assim, minha mãe falava, nossa, mas você preferia estar estudando pra Enem ou pra prova da faculdade? Pô, sua mãe também ia lá? Não, a minha mãe, ela não me deixava surtar também, assim. Aí, mas não cheguei a surtar, assim. Vamos ver agora no segundo ano, né? Mas exato. É diferente. Com certeza. É bem mais puxado. Agora você é veterana. Você é veterana. Né? E tem um detalhe muito interessante, né? Você passa o seu primeiro ano todo com 17 anos. Como é estar na faculdade de medicina com 17 anos? Você era o bebê? Ou não? Tinha alguém mais novo que você? Não sei, mas dos meus grupos de amigos, assim, eu era mais nova. Porque aí você faz, pra ajudar, você faz aniversário em novembro, né? Era diferente, né? Assim, tipo assim, às vezes eu falo, até quando eu fiz... Tinha aquela leve zoada? Sim. Até quando eu fiz aniversário, aí as pessoas tipo, finalmente, né? Fez 8 anos. Outras pessoas tipo, nossa, mas você fez 8 anos agora? Aí eu tipo, foi... Mas tipo assim, é muito diferente, né? Porque tem muita gente, tem gente de todas as idades, né, na faculdade. E no primeiro ano, dentro da sua sala, né? Na minha sala, principalmente. Tipo assim, as pessoas que eu convivia. Tinha gente, né, que tinha 17 anos, mas fez aniversário antes de mim. Tinha gente mais velha, que fez vários anos de cursinho. Então, são realidades diferentes. Mas foi tranquilo, assim, né? Sobreviveu. Que bacana. Ô, Manu, e assim, para aquela galera que está no primeiro ano, chegou agora 2025, começou o primeiro ano do ensino médio, né? O que você pode falar para eles em relação ao como se preparar, ou formas que eles podem levar esse primeiro ano de uma forma tranquila? Tem que decidir já o que quer, não tem? Eu acho que não precisa, né? Até porque na inscrição do PAS, né, das provas seriadas, você não precisa colocar o seu curso. Então, acho que não precisa você pilhar muito, tipo, nossa, o que eu vou fazer? Porque, assim, 3 anos ainda para decidir, né? Então, eu focaria em fazer uma boa prova, que foi o que eu fiz. Fazer passe. Prova seriada. Fazer uma boa prova também no sentido de, tipo assim, me dedicar àquilo que eu tô fazendo, né? Fazer provas seriadas, tipo assim, tentar abrir um pouco a sua mente desde o primeiro ano, porque eu não tinha a mente muito aberta no primeiro ano de prestar para fora. E eu acabei não prestando. Então, e no passe, né? Que foi uma das coisas que você falou agora há pouco, assim, até me arrependi quando eu cheguei no terceiro. Me arrependi um pouco porque no terceiro você vê que o negócio não é fácil, assim, né? Que, tipo, tem um monte de gente ali que tá no mesmo barco que você e quanto mais oportunidades você tiver, assim, tem que ir, tem que correr atrás. Mas focar, assim, na escola, assim, porque eu nunca tive problema em, tipo assim, o estudo para a escola e o estudo para o vestibular são coisas diferentes. Eu tentava levar os dois juntos. Então eu pensava assim, nossa, se eu fizer um bom ano na escola... A escola boa, né? Tipo assim, um bom ano na escola. Se eu prestar atenção, me dedicar nas provas. Consequentemente, no final do ano eu não vou ter problema quando eu estiver fazendo prova antiga do passe. E foi isso que eu fiz no primeiro e no segundo ano, né? Eu focava em fazer
prestar atenção na escola, tirar nota boa, fazer os exercícios, tarefas, tinha nota de tarefa. E aí, quando chegava perto do passe, eu ia Resolver prova antiga e, tipo, o que ficou, né, de lacuna, assim, quando eu estava fazendo as questões. E aproveitar também, se você tiver oportunidade, de tirar dúvida, né? Aproveita tudo que a escola tem a oferecer, porque é importante, assim, né? Não deixar tudo pro terceiro ano também, que daí também dá, né? Você não quer ficar louco de matéria, porque no terceiro ano, querendo ou não, você já viu muito do conteúdo e você já tem uma base muito boa, né? Se você foi fazendo direitinho nos outros anos do ensino médio. Então, acho que aliviou muito também um pouco do peso que eu tinha quando cheguei no terceiro ano. Certíssimo. Manu, mais uma vez eu queria muito agradecer aqui a sua presença, tá? Por estar aqui com a gente hoje conversando, né? E também por ter comentado um pouco da sua trajetória, né? Para você, estudante, é possível sim você sair do ensino médio e ir para a faculdade com 17 anos, como ela fez, né? Sim, é possível. É possível. Basta você se dedicar, como ela acabou de falar, faça um bom ano na escola, pensa sim em provas seriadas, porque faz a diferença. É o que você mais tem chance, querendo ou não, né? Porque apesar de ter menos vagas geralmente o vestibular tem mais vagas. Mas também tem menos gente fazendo, né? Porque, primeiro que não é todo mundo que no primeiro ano do ensino médio decide prestar o passe, né? Decide prestar uma prova seriada. E para medicina, se você não prestar no primeiro ano, é praticamente impossível você entrar na universidade. Então, eu sabia que eu tinha mais chance pelo passe e eu foquei nisso. E deu certo. Parabéns. Obrigada. Sucesso, né? Futura doutora, né? E viu? É possível, galera. Então, vai lá, muito obrigado por mais esse momento aqui junto com a Manu, né? E com certeza ela pode ser aí, sim, tirar dúvida de vocês, com certeza. Futuramente vai atender vocês. Não se esqueça, esse ano ela está na comissão do workshop da UFMS Medicina, né? Que vai ser no mês de... ou não tem mês ainda? Vai ser mais ou menos por setembro. Ali por setembro, senão você já fica de olho, vai que você queira participar. Participem. Né? Vale a pena? Vale muito a pena. Né? Ajuda você a ter aquela concretização de sim, é isso que eu quero, né? Sim. E foi isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço, um beijo e até o nosso próximo Foca Veste.